Senhor Jesus, eu me coloco diante do teu altar, Paizinho. Eu entendo que o Senhor tem algo especial para ministrar aqui nessa noite, Pai. Eu entendo, Senhor, que nós não estamos aqui à toa, mas que a tua graça quer nos alcançar de alguma forma. E por isso, Senhor Jesus, entendendo que na tua palavra tudo que foi escrito para o nosso ensinamento. Hoje nós estamos aqui para ouvir de ti, Pai, para entender o que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Visita-nos hoje, abra o nosso entendimento. Se houver, Senhor, grilhões nos prendendo hoje, Pai, nós colocamos por terra em nome de Jesus, nós declaramos que o Teu Espírito Santo tem liberdade para trazer luz, para fazer com que as fortalezas da nossa mente sejam despedaçadas, para que haja um fluir livre do Teu Espírito Santo, Pai. Nós clamamos a Tua intervenção, nós clamamos o Teu cuidado, nós clamamos a Tua graça sobre nós hoje. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Abra sua Bíblia em João 11. Nós vamos ler João 11, do 34 ao 44. É um pedacinho longo, mas vai ser interessante. João, o livro de João, João mesmo, o grandão. 11, do 34 ao 44. João 11, do 34 ao 44. Amém? Todo mundo achou? Nós vamos começar então. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. E Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. 37. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderiam ter impedido que este homem morresse? 38. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. 39. Tirem a pedra, disse ele. Maria, irmã do morto, disse, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? 41. Então, tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que tu sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. 43. E depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com os pés e as mãos envolvidos em faixa de linho, e o rosto envolto no pano. E Jesus disse-lhe, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Amados, eu acho que todo mundo que tem algum tempo de igreja já leu essa passagem de Lázaro, irmão de Marta e de Maria, aquelas que recebiam sempre Jesus quando ele passava por lá. E todos nós sabemos que havia um relacionamento de amizade muito profundo entre Lázaro, Marta e Maria. E Jesus demonstrava carinho por aquela família. Por outro lado, a família de Lázaro também o amava muito, porque eles sempre o recebiam. E receber Jesus, naquela época não era fácil, gente. Jesus não vinha sozinho. Ele andava com multidão. Então, quando eles recebiam Jesus, eles não recebiam só Jesus. Eles recebiam Jesus e aqueles que estavam com Jesus. Então, olha o carinho que eles tinham por Jesus, porque não era só Jesus que eles recebiam. E Lázaro, Marta e Maria eram para Jesus aqueles amigos. Sabe quando você vai visitar uma cidade, você vai lá, preciso passar na casa do fulano. Era desse jeito. Jesus, quando passava pela cidade deles, ele passava pela casa de Lázaro, de Marta e Maria, e isso era de conhecimento geral de todo mundo. E em uma dessas vezes, Maria e Marta enviaram uma mensagem para Jesus. Jesus ia passar por lá. Ele estava a alguns dias de viagem. E
Elas enviaram uma mensagem de Jesus para Jesus falando que Lázaro estava muito doente e que ele precisava vir imediatamente. Venha logo. Esse era o recado. Vem rápido, não demora. Vem rápido. Mas imagina a surpresa, não só de Marta e Maria, mas também a surpresa das pessoas quando Jesus não foi imediatamente. Às vezes, amados, nós também passamos por isso. Nós oramos e nós queremos uma ação imediata de Jesus. Jesus, agora, eu preciso agora. E nem sempre Jesus vai fazer agora. Às vezes, por um propósito, por uma situação que ele quer trabalhar no entorno, por algumas coisas que ele precisa trabalhar antes, às vezes Jesus, do nosso ponto de vista, demora, entre aspas, demora um pouquinho para vir. Não é imediatamente. Agora se coloca na posição de Marta e Maria, porque eu acho que você já teve alguma oração que Jesus não atendeu imediatamente. Eu já tive algumas que Jesus não atendeu imediatamente. Como que você se sentiria falando, Jesus, vem rápido, eu preciso agora. E Jesus não vem de imediato. Esse foi o sentimento da Marta e da Maria. Se sentiram provavelmente frustradas, sentiram provavelmente, será que ele me ama mesmo? Será que ele nos ama? Porque ele tem poder para isso. Ele tem poder para resolver isso, ele tem poder para fazer. Mas ele não veio, e eu orei. E ele sabe que eu precisava disso agora. Só que às vezes a gente não enxerga da forma como Jesus enxerga, como o Senhor enxerga. A gente pensaria, ele não se importa. Ele não se importa, ele não veio. Tanto é que Jesus chegou, amados, não é que Jesus chegou, Lázaro tinha acabado de morrer. Jesus chegou, faziam 4 dias que ele havia morrido. Ele demorou mais do que o normal naquela viagem. Porque a Bíblia ressalta, faziam 4 dias. 4 dias. E quando elas viram Jesus, Marta e Maria, elas começaram a chorar. A Bíblia fala isso, que elas começaram a chorar. Tanto é que elas falavam, se o Senhor tivesse vindo, ele não teria morrido. Isso não teria acontecido. Só que muitas vezes, amados, quando Jesus demora um pouquinho, eu vou colocar aspas de novo, demora um pouquinho do nosso ponto de vista. Às vezes ele está trabalhando em algumas coisas, às vezes ele quer fazer um pouco diferente, às vezes ele quer trabalhar até em nós e no nosso imediatismo, às vezes ele quer fazer de um jeito totalmente diferente que a gente ainda não pensou. Jesus, ele fez algo maior do que a cura de Lázaro. Olha para isso. Ele precisava demorar para fazer diferente, para fazer algo maior. Jesus ressuscitou Lázaro. Até porque a palavra fala que ele é a vida. Ele é a vida. E se a gente olhar, para amados, para a história de Lázaro, o que o Senhor nos ensina aqui é que ele sabe. Às vezes nós achamos que a nossa forma de olhar, a nossa forma de querer, a nossa forma de enxergar a resolução de uma situação é só daquele jeito. Só que Jesus conhece além do que nós conhecemos. Ele conhece mais do que nós conhecemos. Ele sabe o que atrasar, entre aspas, um pouquinho, pode fazer de benefício quando ele agir de verdade no que ele precisa agir. E mais do que isso, amados, com essa palavra, Jesus ele estava nos ensinando um pouquinho também sobre morte espiritual. Se você olhar, você vai ver que aprender sobre vida eterna e morte espiritual também é algo relevante para nós. Aliás, não foi para isso que Jesus veio?
para nos ensinar que não existe um fim aqui. Porque era para haver um fim que nos levaria para uma morte eterna. Mas quem conhece Jesus sabe que quando nós temos e andamos com Ele, nós temos uma esperança de vida eterna. E é por isso que a gente precisa olhar para os nossos pés, não é? A palavra ela fala lá em 1 Coríntios, aquele que está de pé, cuide para não cair. Nós precisamos olhar para a nossa caminhada. E quando Jesus aparece ali no sepulcro, e ele fala, tira a pedra, Lázaro aparece vivo. Porque Jesus sabia que o corpo de Lázaro estava morto, mas o espírito dele não. Ele saiu para fora porque o corpo, a matéria, estava morta, mas o espírito não. E Jesus chama Lázaro à vida. Ele chama Lázaro à vida porque havia vida no espírito de Lázaro. Só que se a gente parar para ver, amados, hoje tem tanta gente que está vivo no físico, mas espiritualmente, se não está morto, está capengando ali, mesmo dentro da igreja. Infelizmente, existe essa realidade também dentro da igreja, de morte espiritual, de estar aqui, estar de corpo presente, vive o momento do culto, mas não existe vida após isso. Existem alguns sinais que nos mostram para a gente, aqui não é para a gente analisar o outro, tá, amados? São sinais para a gente olhar para a gente. Existem alguns sinais que nos mostram que nós estamos ali, ó, num ponto de alerta na vida espiritual. E o primeiro sinal que nos mostra se nós de fato estamos com saúde espiritual ou não, é se nós temos vontade das coisas de Deus. Primeiro ponto, no nosso dia a dia, eu tenho vontade de adorar ao Senhor, de ouvir um louvor, de falar com Ele. Eu tenho vontade de meditar num versículo. Eu olho para alguma coisa, o Espírito Santo ele fala no meu coração e eu fico remoendo aquilo no meu coração, tentando entender e aprofundar um pouco mais o que o Senhor quer me falar. Será que eu tenho apetite espiritual? Esse é o primeiro sinal aqui de alerta se nós estamos ali no mundo espiritual vivos, se nós estamos na UTI ou se nós estamos mortos. Porque um morto, por mais gostosa que seja a comida, pode ser a comida favorita dele, o cheiro está exalando no ambiente. Ele corresponde, ele tem reações a esse cheiro, ele sente o cheiro, ele sente vontade? Não. Às vezes, nós estamos num ambiente onde exala uma atmosfera espiritual, mas nós estamos tão mortos espiritualmente que nós não conseguimos sentir nada. Nada. A morte espiritual, amados, ela faz com que nós não tenhamos vontade das coisas de Deus. Eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de falar com Deus, eu não tenho vontade de adorar. Eu não me preocupo em fazer um jejum por algo. Aliás, tudo que é espiritual, eu olho como cansativo, como enfadonho, como pesado, porque eu não tenho vontade das coisas de Deus. Esse é o primeiro sinal. Falta de apetite. Segundo sinal é a inércia. Então você coloca aí, ó, o segundo sinal é ficar inerte espiritualmente. O que é inerte? Apático, parado, sem reação. Eu não me movo. Eu não me movo para nada. Para nada. Eu olho às vezes para as coisas que estão acontecendo, às vezes eu estou até com a água vindo sobre mim no meio de uma tempestade, mas eu não consigo orar. Eu não consigo me mover, eu não consigo fazer. Amados, é um sinal de inércia. E por que nós estamos falando aqui hoje? Se você está vendo algum desses sinais, está na hora de pedir socorro. Se você não consegue sozinho, está na hora de pedir socorro. Primeiro sinal de morte espiritual, falta de apetite pelas coisas de Deus. Segundo sinal de morte espiritual, ficar inerte. Terceiro sinal de morte espiritual, não reage a nenhum estímulo.
Vocês já viram nos filmes e nas séries, quando coloca o desfibrilador em alguém que já não está respondendo mais? Quando você olha, o desfibrilador vem, dá o choque e a linha continua reta. Não tem esboço de reação cardíaca. Às vezes Deus vem, nós estamos num período assim, de turbulência, Deus traz a turbulência para tentar, a gente estava até conversando sobre isso, que às vezes o que Deus faz com as turbulências da vida é tentar acordar a gente, porque mar calmo às vezes faz a gente morrer espiritualmente, mas às vezes Deus traz a turbulência para ver se a gente sacode, se a gente busca, se a gente ora, se a gente clama. Às vezes você está passando ali por uma turbulência, você não tem apetite espiritual, você não tem vontade das coisas de Deus, você está inerte. Vem uma turbulência ali para ver se com estímulo você reage. Mas às vezes nem com estímulo a gente vai, nem com desfibrilador do céu vem o choque e a gente reage do jeito que a gente deveria reagir, amados. E às vezes a gente olha e a gente fala, mas eu não estou sentindo de fazer isso, eu não estou sentindo. E a gente esquece que quem sente é a alma. E a alma, se a gente for por ela, a gente está num caminho muito desastroso. Se você for por tudo que você está sentindo, você vai por um caminho de morte eterna. Porque a alma, ela vai geralmente para os frutos da carne, para a velha natureza, para os velhos hábitos. E o que a nossa alma quer é conforto, nada para fazer, ficar no bem bom e ver as coisas acontecerem. Ficar parado olhando. Enquanto o que o nosso espírito precisa é, eu sei o que tem que ser feito e eu tenho que fazer. Sentindo ou não, eu tenho que começar a orar. Estou ali, Deus está me dando um desfibrilador, um choque com algumas situações. Sentindo ou não, eu tenho que fazer. Sentindo ou não, eu tenho que começar. Porque à medida que você começa, as coisas vão entrando em linha com a palavra de Deus. Deixar a alma livre, amados, é morte espiritual na certa. Viver pelo que a alma sente é um passo para a gente caminhar aí para a morte espiritual. Para a gente ir para o lado da apatia, do não sentir prazer nas coisas de Deus, do não reagir a estímulo. E é desse ponto de vista que a gente analisa também a história da ressurreição de Lázaro. Às vezes nós estamos mortos, a pedra está na porta do túmulo. E o Senhor, Ele quer retirar as pedras. O Senhor, Ele quer retirar as pedras. Às vezes a gente não está só morto, não está só o velório caminhando, a caminhada de levar o caixão para o túmulo, mas o corpo já está no túmulo, já está ali a pedra na porta, já tem 4 dias, já está cheirando mal, porque as nossas reações, quando nós estamos espiritualmente mortos, as nossas reações, elas cheiram mal. Fruto da carne. Fruto da carne. E às vezes o Senhor precisa vir para tirar as pedras para chamar para a vida. Primeira pedra que às vezes o Senhor precisa ver para tirar é a pedra da cegueira espiritual. Às vezes está na minha cara, mas eu não enxergo. Eu não enxergo. Amados, tiveram muitos judeus que viram Jesus ressuscitar Lázaro, mas a cegueira espiritual ela era tão grande que chegou lá na fase da cruz. Eles estavam ali no meio gritando, crucifica. Eles viram. Às vezes eu e você vivemos milagres, provisão e cuidado de Deus. A gente se maravilhou, mas a gente está num ponto de morte espiritual onde a cegueira é uma pedra ali que a gente olha e a gente nem lembra mais do que a gente viu. Espiritualmente nós estamos cegos. Vivemos um milagre, viu a bênção, teve livramento,
Mas às vezes a gente está num momento de morte espiritual tão forte que nós estamos espiritualmente cegos. E nessa noite o Senhor, Ele quer nos alertar para que nós possamos tirar essa pedra da cegueira espiritual. Tirar essa pedra de cegueira. A segunda pedra, que muitas vezes precisa ser tirada, às vezes é a falta de transparência. Na semana passada, eu dei um exemplo do Naamã tirando a capa. Amados, às vezes a gente precisa tirar a capa diante do Senhor também. Naamã, ele não tirava a capa dele. O Eliseu falou, olha, vai lá no rio, se banha 7 vezes, na 7ª vez você vai levantar curado. Naamã não queria ir. Ele não queria ir, não é porque o rio era sujo, não. Ele não queria tirar a capa e mostrar a lepra. Ele não queria mostrar a doença. Ele não queria mostrar o que estava de errado com ele. Então, o que ele fez? Ele terceirizou a responsabilidade. Não, porque esse homem de Deus não é de Deus. Porque eu posso fazer isso em outros lugares. Tem rios mais limpos na minha cidade, no meu país. Quando acontece conosco de nós não sermos transparentes, às vezes, com Deus, de não sermos, às vezes, transparentes numa situação de orientação, o que a gente vai olhar, a gente vai fazer? A gente não vai olhar para a gente e vai falar, tá, eu também tenho parte de responsabilidade nesse problema. Eu sempre vou falar, porque o fulano, porque o ciclano, mas essa é uma das pedras que muitas vezes leva a gente para fecha o sepulcro, a falta de transparência, tirar a capa, mostrar a lepra e falar, tá, também tem um problema. E amados, não é vergonha isso, porque todos nós temos pontos para serem trabalhados até Jesus voltar. Todos nós. Não é porque eu estou aqui, não é porque os meninos estão aqui, não é porque o pastor ou a pastora. Todos nós temos pontos para serem trabalhados até Jesus voltar. Não tem ninguém perfeito aqui na terra. Se estivesse perfeito, ia fazer igual Enoque. Enoque caminhou com Deus em perfeição. O que aconteceu? Foi arrebatado para os céus. Vai lá ver lá no Antigo Testamento. Se nós estivéssemos em estado de perfeição, a gente tinha ido morar com Jesus. Mas nós não estamos em estado de perfeição. Como que a gente sabe? Porque a gente está aqui. A gente está aqui. Não tem ninguém perfeito. Aqui nós estamos num grupo de pessoas imperfeitas, se esforçando para se parecer com Jesus. Um grupo de pessoas que está se esforçando todos os dias para matar a carne, para se parecer com Jesus, para ser testemunha dele aqui nos confins da terra. Então, quando eu me recuso às vezes a tirar a capa, quando eu permito que essa pedra fique tapando a porta do sepulcro, a falta de transparência, às vezes com o Senhor, de falar, Senhor, tá, também tem um problema. De admitir, Senhor, esquadrinha o meu coração, vê o que está acontecendo aqui dentro de mim. Vê o porquê que os meus pés, porquê que eu estou nesse estado de morte espiritual, o que eu estou fazendo que está me colocando nessa situação. E às vezes a gente fica bravo, né, amados? Quando alguém vem falar para você, vem falar para a gente, o que está acontecendo? A gente fica bravo, porque a gente não quer a pedra tirada, a gente não quer a capa tirada. Mas Jesus, Ele zela por nós. E Ele nos mostra que nós precisamos de cuidado, que nós precisamos olhar para nós mesmos, que nós precisamos ter o nosso interior trabalhados. A palavra, ela fala, e esse eu quero que você abra, em Provérbios 28, 13. E aqui eu quero que você não entenda apenas como transgressão, mas dificuldades mesmo, tá? Provérbios 28, 13 fala o seguinte, amados. Quem encobre as suas transgressões não prospera, mas quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Se nós pudéssemos olhar aqui para nós mesmos diante disso, eu não diria apenas transgressões. Transgressão o que é? Pecados, caminhos errados. Mas eu diria fraquezas.
Se eu encubro as minhas fraquezas e as minhas dificuldades, eu não abro para ninguém, eu não abro para Jesus, eu não peço orientação para alguém, e aí eu vou falar, peça orientação e abra para alguém maduro. Porque senão não vai ser um buscar ajuda. Vai ser, às vezes é um compartilhamento de fofoca, às vezes é, sabe quando você também começa a lamber as feridas e vira ali uma autocomiseração? Amados, nós precisamos de resolução, resolver os problemas. E a palavra está falando, olha, abra as suas dificuldades, traga à tona, fale sobre isso e se esforce para deixar, porque você vai prosperar. Você vai prosperar em cima disso. Então a gente tem, amados, a morte espiritual que vem com alguns sinais. Vamos relembrar aí. Falta de apetite espiritual, inércia e falta de reação a estímulos. E nós temos as pedras que muitas vezes estão ali tapando a boca do sepulcro para a gente não sair. Primeira pedra que a gente tem aqui é, deixa eu pegar aqui. Tá. A cegueira. A segunda pedra, a falta de transparência, até com o Senhor. E a terceira pedra, terceira e última, é o engano. Por que o engano, amados? Porque às vezes nós nos permitimos nos enganar. Olha para Eva. Eva não se permitiu cair numa conversa de engano. Às vezes, nós nos deixamos envolver por algumas situações. Eva achou que não tinha problema discordar do que a palavra dizia. E esse discordar do que a palavra dizia conduziu Eva para um caminho de engano que nós vivenciamos as consequências até hoje. Às vezes, amados, nós precisamos apenas olhar para a palavra, trazer para nós e admitir, ok, nesse ponto estou errado. Cegueira espiritual, falta de transparência, o engano e uma última pedra, a indiferença. Às vezes, nós passamos pelo engano, olhamos para a palavra, distorcemos, optamos por discordar da palavra e falamos, seja o que Deus quiser. Ficamos indiferentes. Amados, a indiferença, ela também é chamada de mornidão espiritual. Só que a palavra ela é clara sobre quem não é frio e não é quente. E a gente precisa ter coerência quando a gente olha para a palavra e a gente sabe que a palavra fala, olha, eu sei das tuas obras, eu sei que você nem é frio e nem é quente, por isso eu vou te vomitar. É o que a palavra fala lá em Apocalipse. O povo de Laodiceia, se você olhar para a igreja de, amados, a igreja de Laodiceia era uma igreja riquíssima. Riquíssima. Era a igreja mais próspera que havia. Eles tinham bens materiais, mas a bonança foi um dos pontos que fizeram com que eles estivessem tão acomodados, que eles entraram numa mornidão espiritual que tanto fazia como tanto fez. Amados, talvez essas áreas hoje, na minha vida e na sua vida, elas precisem ser trabalhadas um pouquinho. Os sinais de morte espiritual, as pedras que estão ali na beira do sepulcro, a cegueira, a falta de transparência, o engano, a indiferença. Mas a verdade é que o Senhor, Ele nos trouxe aqui hoje com um propósito específico.
Ele quer que nós saiamos dessa condição. Se eu e você estamos aqui hoje, ouvindo essa palavra específica, é porque existe um propósito do Senhor em trazer luz sobre alguma área da nossa vida. Eu quero te convidar a ficar de pé, a fechar os seus olhos de pé. Você pode se levantar um pouquinho? E nós vamos cantar uma canção hoje, enquanto você vai cantando. Essa canção profeticamente. Você não vai cantar só da boca para fora. Você vai falar, Senhor, essa canção eu não estou cantando apenas da boca para fora. Eu estou cantando porque eu entendi o recado com essa palavra. Eu entendi o que o Senhor quis dizer para mim com essa palavra. E eu entendi, Pai, que existem alguns sinais que eu preciso trabalhar. Eu entendi que existem algumas pedras ali que eu preciso remover. E enquanto eu canto essa canção, Pai, eu quero que o Senhor me dê forças, Pai. Traga revelação sobre mim. Ah, Espírito Santo, nós nos colocamos diante de Ti hoje, Pai. E essa canção, ela não vai ser apenas uma canção, mas ela vai ser a nossa voz profética no mundo espiritual, dando ordem para que as coisas voltem ao seu devido lugar. Essa canção, ela vai ser a nossa oração profética, a nossa canção profética, para que as pedras sejam retiradas, para que haja vida espiritual, para que haja cura, para que haja saúde espiritual, para que os sinais de mornidão eles sejam retirados, Pai. Nós damos liberdade hoje ao Teu Espírito Santo, Senhor, para que o Teu manifestar e o Teu mover aqui nessa noite seja completo, Pai. Ah, Senhor, nós te damos liberdade, Pai, liberdade, Espírito Santo, para quebrar as cadeias, para quebrar os grilhões, para remover as pedras, Pai, para que a Tua graça nos alcance, para que cada espaço, Senhor Jesus, onde precisa da Tua intervenção hoje, seja realmente ocupado pelo Teu Espírito Santo. Nós te damos liberdade para isso, em nome de Jesus, amém.